Fala galera, eu sou o Lucas e esse é o Salvoscast, o seu, o meu, o nosso, porque ele é nosso, o nosso podcast cristão. Estamos aqui com o Matheus. Olá! Gente, o Pedro não pôde vir. O Matheus tá muito triste porque o Pedro era o tio do acampamento do Matheus, né? Com certeza. Pedro. Não se preocupe, eu também fui tia de acampamento. Então temos aqui uma tia de acampamento. A Dani foi. A Dani foi minha professora. Então, não é? Ixi, cara, tia de acampamento e professora. Ah, não é. Essa história aí é muito perigosa, muito perigosa. Então temos a Dani. Oi, gente. E o nosso convidado de hoje é o Major Marcelo. Grande abraço aí pra todo mundo. Legal estar aqui com vocês. Ele veio hoje, gente, pra falar um negócio polêmico. Tá? É um negócio complicado, é pesado. É pesado, Matheus? Depende de quantos quilos é. Ixi. Cara, se for no meu caso é 130, então assim... Eu também. Mas eu não tô nessa turma aí não. Então hoje a gente vai falar de uma turma que é... eles são doídos, que são os haters. Caramba, hein? E a cultura de ódio da internet. É doído, né, não, Major? É doído. Fala pra gente, o que é um... Pra quem não sabe, assim, sabe, esses dinossauros... Pedro! Esses dinossauros, assim, que não sabe o que são as coisas. O que é um hater? Cara, um hater é alguém que tem o prazer de discordar, de colocar a sua posição contrária a tudo que outra pessoa coloca, tem o prazer de provocar o outro, de humilhar o outro. Né? Só na maldade? Só na maldade, às vezes por ideologia, às vezes por não gostar, às vezes até mesmo pela questão da competição com o outro. Então quer desfazer, quer fazer com que o outro seja desqualificado e acaba chegando ali só para criar uma confusão mesmo, um problema. Pô, entendi. Mas esse pessoal que é hater é bem, assim, pelo menos assim, parece que na internet eles são tudo leão. Quando você chega na frente, vira uma ovelhinha. Gatinho. Vira um miau, sabe? É que a gente vive hoje a questão da internet, quando ela é usada de uma maneira sadia, principalmente para nós cristãos, é uma maneira da gente de expor a palavra de Deus, é uma maneira da gente compartilhar pensamentos, coisas boas, coisas do reino de Deus. Mas também a internet, quando é mal usada, ela é um ambiente sem lei. Ela é um ambiente onde cada um fala o que quer, cada um diz o que quer, cada um age da maneira como quer. Então tem esse duplo sentido, né? Da mesma forma como a gente pode usar pro bem, tem gente que usa pro mal. Ah, mas assim, aí a gente tá falando de quem não é cristão, na verdade. Já pensou um hater cristão? Isso existe? Com certeza. Existe? Como é que é isso? Cara, tanto existe que se você acompanha no Twitter, Facebook, Instagram, mais no Twitter eu diria até, é ali que as tretas mais rolam, né? E geralmente com cristãos, com pastores. Há pouco tempo atrás, um pastor muito famoso aí fez uma mensagem onde ele usou um termo que no contexto da mensagem estava muito claro, que era sobre atualizar ou falar de uma maneira mais moderna, atualizada, né, os princípios bíblicos. Então cortaram a mensagem do cara pela metade e ali lincharam virtualmente o cara, falando coisas assim que não tem nada a ver com a mensagem do cara estava dizendo. Então existe essa ideia também. Hoje em dia eu adotei para mim uma política que diz assim: eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entendeu. Porque cada um entende como quer, né? Eu sei o que eu quis falar. Agora... Mas não está dentro dos princípios cristãos a gente assim falar de uma forma clara? Exatamente. Por quê? Eu penso que quando a gente tem alguma dúvida em relação a outro, qual é o caminho correto? Pelo menos é o caminho que eu tenho aprendido. Eu vou no privado e... Cara, Lucas, eu não entendi o que você colocou aqui. Eu entendi desse jeito. É isso aqui que você quis dizer? E o Lucas
vai dizer assim, pô, Marcelo, não, eu quis dizer desse jeito, e a gente vai se entender. Certo. Só que isso não tem mídia, cara. Isso não tem... Isso não dá like. Não dá like, entendeu? Ou como a galera nova diz, isso não vai lacrar, né? Isso não vai lacrar. Então é melhor eu chegar ali e arrebentar contigo. É melhor lacrar? Pra eles, né? Pra eles é melhor eles chegarem ali, chutar o pau da barraca, te expor daquilo que você não tá dizendo. Fazer o exposed, Exatamente. depois dar uma lacrada e aí... Exatamente. Agora eu detonei. Exato. É uma cultura, né? Isso é uma cultura desses novos tempos. Certo. É uma cultura da internet, dessa galera que está vivendo assim, quase que 24 horas conectada. A gente está vendo muito disso, né, cara? A juventude hoje, ela tá dentro da internet. Eu brinco até com os que eu conheço, que os caras estão ficando encurvados já, cara. Eles estão de tanto olhar no... Então mesmo, tô ficando tudo com A as galera costas. não tem postura. Inclusive eu tava vendo aquele canal Loading, né, Loading TV, que passa anime, passa série coreana e tal. Eles têm um programa que chama Mais Geek, que eu curto. Eu sou geek, né? Eu sou dessa linha aí. E, pô, eles têm um dos apresentadores lá, é o Haterman. O Haterman, qual que é o trabalho do Haterman? Ele odeia tudo, então ele só fala mal de tudo. Então, hoje o nosso assunto é Dragon Ball, ele vai malhar Dragon Ball. Amanhã é Cavaleiros, ele vai malhar os Cavaleiros. Amanhã é filme da Liga da Justiça do Snyder, ele vai malhar o Snyder, ele vai malhar a Liga da Justiça e vai acabar com o Superman. Mas a gente não tem isso na igreja, pessoas assim. Não tem na igreja, Matheus? Não. Você nunca conheceu um hater na igreja? Conheceu. É que, na verdade, e eu concordo com o Matheus, isso sempre existiu, né? É que antigamente, como não tinha... Não tinha outro nome. Não tinha o nome. Não tinha o nome e não tinha as redes sociais. Então, qual era a rede social da época? Era você vizinha. falava, A vizinha. você terminava o sermão, a galera... Cara, tu viu o que o cara falou? Tu viu o que o capitão falou? Falou isso, aquilo, e aquilo já ia sendo propagado. E você a não disse fofoca virou hater de internet. Exatamente. Ai, meu Deus do céu. Mas antigamente era o hater também. Era um hater Porque também. tinha os caras, meu, que a função desses caras era estar ali no corpo, né? E já que a gente está falando no contexto do Exército de Salvação, é estar ali no corpo Pra matar, roubar, destruir. só pra pegar. Só pra pegar. Peraí. Não, Mas aí tem a questão. Pra esses aí, quem que a gente diz, Matheus? 1, 2, 3. Vai pro inferno! não chegaria tanto a esse extremo. Mas... Não é que essa é a piada. Eu saquei. Mas voltando, sempre teve do cara que já não ia muito com a tua cara e tudo que tu falava ele distorcia e era já um hater. Então Caramba. ele já não prestava atenção no que você estava pregando, estava prestando atenção no que ele Podia usar contra contra você. você. Entendi. Hoje a internet Tudo que é você mais- disser será usado. pode e vai ser usado contra Exatamente. você. E o que você também não disser. Porque se Exato. eu entender de uma forma diferente... Você Vai tá ser- perdido. Exatamente. Agora, Major Marcelo, me fala uma coisa, por favor. Você já sofreu com hater? Claro, cara. Não brinca. Muito. Tem como muito, contar muito, muito. uma história que seja pra gente? Eu sei Cara, que você é meio bola na fogueira, né? Cara, Mas são tantos... Eu cheguei em um momento da minha vida que eu já não posto nada. Já, assim, que possa gerar alguma desavença, alguma treta. Uma treta que Certo. ele fala no gueto. Exatamente. Dizia o nosso amigo Pedro que não está hoje. Pois é, o Pedro não Exatamente. veio. Mas a gente está ali para... Como oficiais, em alguns momentos a gente precisa se posicionar. sim, A gente é verdade. precisa, diante das coisas que estão acontecendo no mundo, diante daquilo que acontece, e a igreja precisa ter uma direção. Então, em alguns momentos, eu me posicionei diante de uma ou outra situação que havia acontecido, e ali começou a nascer a galera que pensava ao contrário, mas já ia direto na ferida, já, tipo assim, não concordo, você está julgando, você está não sei o que lá. E é interessante que essa galera... Eu vou falar bem claro do assunto. Há um tempo atrás,
quando o cantor Thales Roberto, ele falou Ele gerou polêmica, ele hein? falou que na época ele disse que ele era bom demais para estar no meio Acima da evangélico, média. acima da média. Acima da média, se não me engano foi a palavra que ele usou. Acima da média, exatamente isso. E aí eu postei que eu não concordava com aquilo, que eu acho que ele pisou na bola. Eu disse, não, eu acho que você se achar melhor que os outros, você está falhando. Você O tem que cristão rever. verdadeiro sabe que só tem uma estrela, chamada Jesus. Exatamente. Deveria ser. Deveria Mas nós ser. temos hoje os cristãos, muitos cristãos, eles têm os seus ídolos também. Ah, é verdade. Você pode arrebentar com o oficial, você pode arrebentar com o grupo de louvor, você pode arrebentar com o soldado que é seu amigo, você pode arrebentar, mas não toca no meu ídolo. Ah, não se mexer no Mexeu, meu Thales Roberto. Aí o bicho... Ui, aí o negócio fica feio. E aí o cara que... usando uma expressão bem forte, o cara que te detona, e detona o irmão, detona o outro, aí ele já passa para um outro lado e diz assim, não, você está julgando o Thales. O Thales, ele é um irmão, vocês estão abandonando o Thales, e isso daí não é o que a igreja deve fazer. Mas muitas vezes é o que ele está fazendo com os irmãos que não são famosos, que estão do lado deles. Que coisa, né? E aí gerou muita coisa, entendeu? Entendi, Chegou um momento, entendi. sério, até minha esposa disse, olha, não te posiciona mais em nada, porque criou, assim, até eu tinha uma divisional muito amigos que não estão mais no Brasil, né, que é o Coronel Edgar e a Coronel Sara, e a gente brincava que tinha que fazer uma camisa pra mim, The Most Hated. Tipo assim, o mais odiado, porque o que eu colocava era, cara, não era polêmico e se transformava, entendeu? Tava um alvo, então. E aí, Já toca com ovo nas costas. exato. Então, E deixa eu adivinhar, sempre os mesmos. sempre os mesmos, sempre os mesmos. E aí chega essa situação onde você diz assim, cara, eu não tô aqui pra criar problema. Né? Porque pra mim, sinceramente, eu até não consigo entender o que uma pessoa vai fazer na página pessoal do Mateus, algo que o Mateus colocou, que o Mateus se identificou com uma frase, ou se identificou com alguma coisa, ou um pensamento dele, o cara vai lá na tua página e diz assim, cara, eu não concordo com isso, que papapá. Cara, sabe, eu não consigo entender como é que a cabeça de uma pessoa funciona, porque não é, pelo menos eu não tenho coragem, eu olho, eu digo, eu não concordo, mas beleza. Como se todo mundo tivesse que concordar, né? Exatamente. A gente pode lembrar que, e eu vou falar de Novo Testamento, que não é surpresa pra ninguém, Paulo não tretou com o Barnabé? Exatamente. O Pedro não tretou com o Paulo? Com O certeza. Paulo, será que Paulo era hater? Ih, Bom, Jesus não, tinha bom. os haters, né? Não, Jesus tinha os haters, pô, os fariseus eram o quê? Jesus? Eram os haters de Jesus. Cara. E se você parar para analisar friamente, eles faziam exatamente a mesma coisa. Eles ficavam analisando Jesus, e a Bíblia diz, esperando que tivesse algum ponto, alguma coisa Pra usar contra ele. Ou seja, esse negócio é velho. É, velho, só vai mudando o nome. Só vai mudando o nome. Só- Naquela época era fariseu, agora virou hater. Exatamente. Então, pra você que está ouvindo, se você é um hater, parabéns, você também é um fariseu. Hashtag todo hater é um fariseu. Verdade. Hoje, acho que a coisa fica mais acentuada por causa que a gente está vivendo uma situação de polarização, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Sim. Né? Hoje, é como se você não pensar como eu penso, você é meu inimigo. Nossa, não Né? tem coisa mais bizarra E- que isso. E dentro da igreja está isso. Dentro da igreja está isso. Aquele sabe? negócio de, nossa, a gente frequenta a mesma igreja, mesmo culto, ouve a mesma mensagem, divide ali o mesmo banco, se bem que com Sim. distanciamento social, né, bonitinho, mas divide o mesmo banco, mas se eu sou de fulano e você é de ciclano, eu te bloqueio no meu Face porque você não presta. Exatamente. É que hoje em dia Exatamente. cada um tem sua verdade, né? Exato. E ninguém tá disposto a sua verdade ser a minha verdade. Não. Você tem a sua e eu tenho a minha. Então. Não, você tem a sua, não, eu tenho a minha e você tem que ter a minha. Porque Então, se você não exato, tiver a minha, exato, você tá errado e eu vou acabar com você, cara. Exatamente isso. Há pouco tempo também, alguns colegas colocaram algumas opiniões
e em relação à própria maneira como tem se tratado essa questão da Covid no Brasil. E é nosso papel, quando eu não concordo com algo, quando eu acho que a igreja precisa ter um certo cuidado maior em relação à vida, a preservação da vida do outro, acho que é nosso papel, a gente, cada um, com respeito, com cuidado, né, sem querendo agredir ninguém, a gente se posicionar. Sim. Mas aí, cara, era pastor, né? Era oficial pastor, né? Era soldado, cara, aquilo se transformou numa bola de neve que eu conversei com esse meu amigo e digo, cara, apaga isso, cara. Apaga, porque o negócio tá demais. Eu não digo nem pela questão da discordância, mas o pessoal perde a noção, é a falta de respeito. É verdade. Sabe? É a falta de respeito com o outro, é a falta... A gente vive uma crise de respeito, né? A gente vive uma crise de respeito, né? Sim. E essa crise de respeito, ela acaba atingindo todos os níveis da sociedade. E com isso, atinge a igreja também. Sim. Antigamente havia realmente... Aqui somos pastores, o Matheus está se preparando para ser pastor, e é filho de pastor, né? É filha de pastor, a Produção. A Daniel. Produção! produção aqui, a Daniela, é filha de oficiais também, e ela sabe como é. A gente não precisa ir muito longe para a gente olhar para trás e ver aquela questão do respeito. Sim. E hoje não existe isso, cara. Não, é aquele negócio. Eu não preciso respeitar o meu irmão. Eu tenho que amar, mas eu não preciso respeitar. Né? Mas amar quer dizer que eu não quero que caia um raio na cabeça dele. Mas se puder o Senhor Deus fazer cair um raio no computador dele e destruir todas as redes sociais, glória, bênção. Sabe, existe uma palavra no nosso tempo que eu até nem gosto dessa palavra. E ela é muito usada por nós, que é a tolerância. Mas eu parei para pensar que tolerância parece que eu tô certo e o outro tá errado. Eu tolero o outro. Tipo assim, cara, eu tô certo, mas eu vou tolerar. Tadinho dele, vamos tolerar, Exato. né? Coitado. Exato. Mas é uma palavra interessante e importante. Porque quando eu não tolero o diferente, quando eu não tolero aquele que pensa diferente de mim, ou quando eu sou totalmente agressivo em relação a essas questões que você posta alguma coisa, eu vou lá e já não tolero aquilo, eu tenho que me posicionar, isso demonstra muito mais de mim do que do outro. Sim. Né? Com certeza. E eu acho que o hater, ele acaba se expondo mais do que ele imagina. É verdade. Ó, uma coisa assim, vou deixar claro, eu não assisto Big Brother, nenhum outro tipo de reality show, não. Eu assisto Masterchef, eu confesso. Você me perdoa porque eu sou fã do Jacan, aquele gordinho é da hora pra caramba. Né? Mas assim, eu não... Tu lembra ele? Eu lembro, não, ele ainda tá um pouco mais novo. Mas eu lembro, cara. Eu sou um Jacan mais enxuto, mais novo. Isso. Mas é tipo isso. Mas assim, tu vai pro recentemente esse BBB que tá rolando, e eu assim, eu não acompanho, eu não assisto, eu não ligo na minha TV isso. Mas cara, eu acho que assim, rolou tanta lacração nesse treco que estourou a bolha do BBB e chegou no mundo, porque eu abria o feed de notícias no Google, né, de manhã, vamos ver o que tá acontecendo no mundo, né? Tava lá, terceira, quarta, fulana de tal lacra não sei quem e fala, sai da mesa porque a sua existência me ofende. Eu fico tipo, oi? Sim. Ô louco, velho, chegou nesse nível? Assim, o pessoal tá ficando doido, Major? Cara, olha, eu já abro com uma confissão. Eu assisti o primeiro Big Brother e sempre fui contra Big Brother. Não, sempre agora, falei mal de pessoal, Big vamos Brother. agora fazer um minuto, a gente vai impor as mãos sobre o Major, ele vai pedir perdão a Deus. Não, o pior vem agora. Mas esse eu tô assistindo. Sério? Esse eu tô assistindo. Ah! Sabe o que me fez
pra assistir e eu tenho percebido é entender o pensamento das pessoas, porque às vezes a gente tá na nossa bolha de cristão. Sim. E a gente não tá vendo como as pessoas pensam, a gente não tá vendo como as pessoas agem. E ali tem muito material pra gente entender como as pessoas estão pensando hoje. Isso é verdade. Né? E cara, a gente muitas vezes fica fora disso, e quando eu entrei ali pra assistir essa coisa, eu comecei a ver muito do que a gente tá falando aqui. A gente vê intolerância, ódio gratuito. a gente vê ódio, a gente vê a questão de... até o contrário da tolerância, mas a questão de você querer ficar de bem com todos e não ter uma posição. E tudo isso está inserido no tempo que nós estamos vivendo, nessa cultura que a gente está vivendo. E a gente tem que entender essa cultura para a gente poder levar o evangelho de uma maneira que essas pessoas entendam. E quando a gente vê isso da pessoa lá se expondo, e é uma exposição... Muito. É uma exposição, total. mas a pessoa se mostra, né, o que ela realmente é. Sim. Ela esquece que tem as câmeras e não está interpretando um papel, ela está sendo quem ela é. E com isso, a gente que está assistindo, que está do outro lado, e principalmente essa geração, ela já marca aquele ali é o errado. Aquela ali, como teve essa Carol Conká, né? Assunto, o recorde de rejeição. Cancelamento, é o que mais falava. É a palavra do momento, cancelamento. Até estou preparando uma mensagem sobre isso. Vai transmitir? Vou transmitir. Então, sem ser nesse domingo, no outro. Então, Não sei pessoal, quando vai sair esse. pessoal, assistam as transmissões do Corpo Central Isso. e vejam lá a mensagem sobre cancelamento. Mas o que eu gostaria de trazer? Essa cultura do hater de uma maneira mais agressiva. Porque, cara, muito do que eles fazem, a gente vai fazer também em um momento ou outro. A gente vai errar. Em um momento eu vou dizer assim, cara, Matheus, não gosto muito dessa barba do Matheus. Preferia quando o Matheus estava sem barba, sei lá. E disso pra pior, entendeu? Só que não tem nenhuma câmera nos filmando. Mas é muito fácil olhar quem tá se expondo e lacrar em cima e descer ali em cima da pessoa. Tá vendo? Falei que a pessoa é horrível. Ui, como eu sou bom. Eu falei que ele é ruim. Nossa, como eu sou bom. Você tá entendendo? Então isso que a gente tá vivendo, e vem como... tem um filósofo sul-coreano, é o Byung-Chul Han, e eu tenho lido muito sobre ele. É um livro dele chamado No Enxame, que é a perspectiva do mundo digital. Certo. E ele fala sobre esse efeito manada, que é tipo assim, cara, eu não gosto do Lucas. E esse não gostar do Lucas na internet, que é a zona de ninguém, terra de ninguém, eu tenho os meus aliados. Então eu consigo fazer com que haja um efeito manada, sem o cara não te conhece, mas estão descendo além em você. Daí o cara, estão descendo além desse cara, eu vou descer também. Sim. Lógico, porque você tá... Meu, 10 mil pessoas falando mal dele. Eu vou falar mal também, que esse cara é um tosco. Ou mais. Matheus é meu amigo e Matheus desceu o pau em você. Bom, se Matheus é meu amigo, desceu o pau em você, eu também vou. Eu vi que Matheus desceu o pau em você. Lógico. Então, isso tem acontecido. E pior, isso tem acontecido aonde não deveria acontecer, que é no meio cristão. Pois é. E nós somos diferentes, cara. A realidade é que a gente é diferente e que se nós que somos cristãos não soubermos viver e conviver com as nossas diferenças, a gente entendeu o evangelho errado. É verdade. Posso jogar na fornalha? Manda. Na fornalha da vez. Quando o cristão briga por causa de política. Não vou citar nome de político, não é o caso. Quando o cristão briga na internet por causa de política, ele está sendo um bom cristão? Cara, eu acho que é um péssimo testemunho. Eu acho que é um péssimo testemunho quando a gente briga por política. Primeiro porque, independente das questões, das diferenças, e mais uma vez eu entro nessa linha de pensamento, o que me une é muito maior do que a minha ideologia política. E mais, Exato. a gente como cristão, o cristianismo é maior que as ideologias. Com certeza. Você pode pensar, sei lá, de esquerda, de direita, e tem quem... De eu cima, não sou de de baixo, direita de nem de qualquer coisa. esquerda. Eu, pra mim, e é o que eu tenho falado já há muitos anos,
Eu sou do que é correto, do que eu vejo que é correto. Sabe? Eu não levanto bandeira de partido, não levanto bandeira de político. E eu acho que quando a gente vive um momento, esse momento da polarização, eu sou mais velho que vocês, eu nunca vi no Brasil isso. Menos que o Pedro, tá? Eu nunca vi Abraço, isso. Pedro. Eu nunca vi isso. Se a gente parar para pensar, governos anteriores que erraram, erraram tanto quanto o governo atual. Porque vamos combinar, são governos humanos, todo governo humano vai errar. Vai errar. Então, não adianta eu tentar levantar um pisando em cima do outro, eu tenho que nivelar todos. Não adianta, porque eu sou de uma ideologia política, achar que tudo que aquela ideologia está falando ou fazendo está certo. Principalmente, voltando para esse conceito do cristianismo, nós somos seres políticos. Não há como negar isso. E mais, nós como cristãos, nós temos o dever profético, vamos dizer assim, de olhar para o povo. Com certeza. De olhar para as necessidades do povo, de olhar quando o governo tá falhando. E, cara, isso aí vai mais para coisas mais teológicas, que até em um outro podcast a gente pode tratar, como muita gente tem umas interpretações erradas, como todo governo faz uma interpretação daquele versículo, que todo governo é levantado por Deus. Para aí, vamos ver o que está escrito no original, qual é o contexto disso, do que está tratando isso. Com certeza. Né? Porque se eu pegar por essa linha, então eu vou, sem citar nomes de políticos, porque eles não estão patrocinando o Salvoscast, senão a gente citava. Eu tava lá levantando a bandeira do impeachment de entendeu? Então, aquele que eu tava levantando a bandeira de impeachment, então não era levantado por Deus. Agora esse que eu gosto, se tocarem... entendeu? Se tocarem aí... Não, esse é levantado por Deus. Então, qual governo, então? De quem? Do que me convém? Pois é. Eu vejo que é uma grande massa, né? Massa de manobra. Exatamente isso que eu ia falar. Direito e esquerdo, né? Para uns é um Deus na terra, né? O fulano de tal. E o outro é o esquerdo, fulano de tal. Só que, gente, a gente tem que lembrar o seguinte, o fulano de tal nem sabe que você existe. Exato. E você tá lá militando por ele. Cara, vai militar por Jesus, velho, porque Jesus morreu na cruz por você, velho. Fez o que é significante para nós desfrutarmos da graça hoje. E o ponto central desse assunto, qual é a maior lenha dos haters hoje no Brasil? É isso. É a política. É a política. Você pode botar um negócio lá da sua igreja. Não gostei do Major Marcelo. Ninguém vai... Agora, não gosto do candidato tal. Cara, acabou. Já era. Metade do Brasil vai te odiar. Mas você tá entendendo, cara, como o negócio é complexo. Agora, vou mais na fogueira ainda, que eu acho que isso é pesado. Tem uma galera que é hater cristão, diga-se de passagem, que sente que foi enviado por Deus para perseguir as outras igrejas. Aquela galera que faz assim, por exemplo, não, a minha igreja, desculpa, vocês não são crentes de verdade, porque, olha só, vocês estão de calça, então vocês não rapam, vocês rapam o sobaco, vocês não fazem batismo, vocês têm barba, meu, vocês são feios, feio tem tudo canto, esquece. Vocês têm tatu, então nós somos mais santos. E isso também é uma cultura de hater e de ódio de gratuito, né? Claro. Agora, o que a gente faz com essa galera? Por exemplo, eu sou um jovem do corpo de Piraporinha da vai saber onde, e aí chega um cara lá da outra igreja e fala, então meu irmão, porque eles gostam de fazer assim, então meu irmão, eu entrei aqui no seu Face para dizer que você deveria sair da sua igreja, sua igreja vai te levar pro inferno, porque sua igreja não é tão boa quanto a minha, a gente aqui, a gente usa terno, vocês usam
uniforme, isso aí é muito feio. Que conselho que a gente dá pra um garotão, pra uma menina que tá passando por isso? Se você tá passando por isso, deixa aí no like, deixa no comentário aí. Escreve no comentário, porque aí a gente pode entrar em contato contigo e a gente conversar também. Cara, mas o que a gente faz? Cara, primeiro, tem duas pessoas no mundo. Né? Tem o errado, que é o outro, e tem o certo, que sou eu. Bom, é verdade. A gente começa por aqui, né? Só tem isso, é o certo, que sou eu, e o errado, que é o outro. O outro é sempre o errado. Sim. Né? Tem uma frase de um oficial que eu escutei, e ele fala assim, o Major Moitinho, das antigas, estava agora com o capitão, com o Major Cristiano falando né? Do pessoal das antigas. Isso, e ele diz assim, cada um é cada um e eu sou o outro. Puxa. Cara, é isso. Você tem o direito de ser quem você é. Você tem o direito de ter o seu estilo, você tem o direito de ter o seu jeito, sabe? E eu sou outro. Nem tudo que você me agrada, ou eu gosto, ou eu tenho uma identidade em relação àquilo. Mas isso não pode ser maior do que o que nos une. E eu acho que quando você começa a criar essas barreiras, eu acho que existem muitas coisas envolvidas. Primeiro, e eu vou dizer sinceramente, eu acho que muitas vezes o cara que te critica por você ter barba, por exemplo, em algumas igrejas. Sim. O cara morre de vontade de ter barba, cara. Ele morre de vontade de ter barba. Ele queria ter essa barba farta. Mas ele não pode, então, cara, se eu não posso, você não pode, velho. Pois é. Entendeu? E por aí vai. Então, quando você trabalha essa ideia quando você trabalha a ideia de fé, você está trabalhando também o conceito de poder. Sim. Porque as igrejas, né, toda igreja, ela tem o seu ponto forte e seu ponto fraco. E algumas igrejas, elas trabalham muito essa questão do que pode e não pode. Livrinho de regra. Por quê? Porque o líder tem poder sobre você. Isso demonstra a influência que ele tem sobre a tua vida. Então ele decide já coisas absurdas. Com quem você vai namorar? Rapaz. Tem igreja que é assim, cara. Tem igreja E se que você não obedece ele, aí o cara vira o teu hater. Não, você é do diabo. Você é do diabo. Você é do diabo se você não anda na aí cartilha fala o do que cara. o pessoal fala depois do 1, 2, 3, né, Matheus? Com certeza. Então, o que eu posso dizer para esses... Primeiro, tem um tipo de cara que não adianta você falar nada. Dá um joinha e sai andando. A cabeça do cara já é assim, entendeu? Então, se o cara não me respeita, eu preciso respeitar ele, cara. Sim. Se você não me respeita, você acha que eu tô errado, mas eu não vou entrar nesse jogo com você. Engraçado que tem aquele versículo, produção, se você puder pesquisar, que fala pra gente não ficar se apegando a coisas inúteis, que nem genealogias e essas coisas vãs, né? Tem um texto que fala isso, não sei, tá anotado aí? Não, né? eu tenho um que fala, que vai por esse lado, deixa eu ver se eu... É Marcos 9, do 38 a 41, que os discípulos encontram um cara lá pregando Jesus Cristo, certo. E expulsando demônios. E daí eles chegam para Jesus. Pô, Jesus, tem um cara aí que não é dos nossos e tá expulsando demônio. A gente pega ele e desce sarrafo no cara, homem. isso é exatamente isso. É um diferente. É o medo do diferente. O diferente que tá fazendo uma coisa e que tinha que estar com a gente. Nós temos esse poder e o cara já está fazendo. Aí Jesus fala uma frase fantástica que eu até anotei aqui. Ele diz assim: quem não é contra nós é por nós. Cara, nós, os cristãos, nós somos. Se a igreja pode ser diferente, a instituição igreja pode ser diferente, mas se o cara tá pregando Jesus, tem gente, que dentro do Exército de Salvação, o Mateus vai pregar para pessoas que quando eu pregar, essas pessoas não vão sentir nada, mas o jeito do Mateus, a maneira do Mateus, a maneira como Deus e o Espírito Santo vai agir na vida do Mateus, vai ser diferente da que ele age na minha, na tua. E Deus, ele usa pessoas diferentes para alcançar outros diferentes, aqueles que a gente não pode alcançar. Então, se a gente entrar nessa ideia, acaba com essa ideia de haters, sabe? Porque eu respeito a maneira como Deus age com você. Eu acho que a fé cristã ela é muito mais centralizada em mim.
em mim. Eu tenho que olhar pra mim, eu tenho que olhar pra dentro de mim, eu tenho que... Porque errado a gente é. Sim. Você erra, eu erro. Mas eu tenho que olhar, cara, tenho que olhar pro meu erro pra eu melhorar. Sim. Mas é mais fácil olhar pro o erro do outro. Né? É muito mais fácil. Qual que foi a referência aqui, Dani? Colossenses 2:8. Então, pessoal que quer saber a referência aí, joga lá na sua Bíblia no celular, Colossenses 2:8, tá bom? E manda aqui a hashtag eu achei na Bíblia. Tá bom? Há uma frase, até pesquisei essa frase. Primeiro tinham me dito essa frase que era de Spurgeon, mas não é. Na verdade, ele é acreditado a Voltaire, mas também não é de Voltaire. É alguém que escreveu a biografia dele e colocou, inseriu lá. E olha só que interessante essa frase. Discordo do que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito, de dizer. Cara, essa frase aí, isso. ela é... Porque isso tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, cara. Sim. Eu posso discordar de você. O quanto mas quiser. eu vou. Mas cara, você tem todo o direito de pensar desse jeito. Exatamente. Agora, é isso que tá faltando. O Major falou pra gente assim, eu tô aqui na minha casa, pus o Salvoscast, tô comendo uma pipoquinha enquanto ouço a conversa, tal, deixei o like, pus o hashtag, fiz comentário, compartilhei pra galera toda, tudo bonitinho. E aí eu percebi que eu sou um hater. Eu sou um hater. Eu tô perseguindo os outros, eu tô lacrando os meus amigos, eu tô bloqueando os meus irmãos da própria igreja, eu bloqueio eles no meu Face. Que eu faço? Agora que eu percebi que eu tô nesse caminho de destruição tão errado, como é que eu mudo? Bom, deixa eu te falar. De penitentes. Deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, existem momentos que é melhor você bloquear pessoas. Uou! Porque muitas vezes vão te provocar, muitas vezes as pessoas vão usar pessoas que não gostam de você, por que querem ter a tua rede social? Eu sempre me pergunto entendeu? Isso. Então, é porque a gente não é criterioso em relação a isso. Mas eu tenho aprendido para a saúde emocional da gente, quando algo não faz bem pra gente, quando algo tá perseguindo, quando algo tá tentando... Porque desestabiliza a gente. Com certeza. Né? Desestabiliza a gente. Então é melhor, cara, é melhor que você fica no seu canto, eu fico no meu canto, para que eu fique bem e você fique bem. Com certeza. Exato. Né? E a questão do hater, ela vai mais além do que isso. Uhum. Porque o hater, ele não quer te excluir, ele quer estar contigo. Ele não quer que você bloqueie ele, porque ele quer te perseguir, ele quer tá vendo o que você faz, ele quer saber da tua vida, ele quer esperar um momento para te atingir. E esse é o problema. Se você tem isso, cara, ora, isso tá errado, meu. Isso tá errado. Então é melhor, se tem uma pessoa que você nutre esse sentimento de ódio, né, hater, na tradução livre, seria, né? odiador. Se você é um odiador de alguém, cara, liberta essa pessoa, cara. Entendeu? Deixa essa pessoa viver a vida dela e vive a tua e tenta não nutrir mais isso. Porque não é saudável nem para a pessoa, nem para você, principalmente porque não é coisa de cristão, mas lembrando que mesmo cristãos nós somos humanos. Sim. Sim. Nós somos humanos. Com certeza. E vai ter momentos que a gente vai nutrir algo por alguém. Porque a nossa parte humana, ela vai aflorar, ela vai... Então, a política que eu tenho adotado na minha vida é, cara, e eu já bloqueei pessoas, eu confesso, porque eu vi que estava insustentável. Então é melhor que, cara, vou ficar bem na minha, deixa a outra pessoa ficar bem na dela, e eu vou seguir minha vida, e vou deixar que Deus vá tratando o meu coração, e vou orar por isso como cristão, que é o principal que a gente pode fazer. Agora, a questão, e é algo que a gente não falou, e a gente está caminhando para o fim, eu acho que é importante a gente lembrar, é o que me faz te odiar. Boa pergunta. O que me faz te odiar? O que me faz te odiar? E eu tenho pesquisado, e muitas vezes o que me faz te odiar também é o fato de você ser uma coisa que eu não consigo ser. Do teu perfil de pessoa ser alguém que eu não sou. Que eu gostaria de ser. Ou seja, aquilo que falta em mim e que você tem,
é motivo suficiente pra eu descarregar meu ódio em cima pra de eu te você. odiar, porque o ódio, se você vai pra parte da psicologia, ela também, ele também muitas vezes é uma espécie de amor, de admiração. Afinal de entendeu? contas, quem odeia dá atenção, vai atrás, Exatamente. segue, gasta tempo com a pessoa. Exatamente. Então, É esse, verdade. esse ódio muitas vezes é uma frase, eu não lembro nem de quem, mas é do campo da psicologia que fala que o ódio muitas vezes é uma admiração velada. Uau. Entendeu? Ah, cara, eu não consigo ser como você, eu não tenho Então como ser como você, então eu Então quero te também destruir. vou te arrebentar, porque aí eu Isso- também não quero que você seja quem você é. Isso, o ser humano, a gente tem falado sempre isso, o ser humano ele é integral, Sim, né? A gente é complexo. sim. E muitas vezes isso, a gente não tem consciência disso. Mas o nosso subconsciente, às vezes você me lembra uma coisa ou alguém que eu já não gosto. Uhum. E aí eu não sei, aquela história do crente espírita, né? O meu santo não bateu com o teu. Eu não sei que crente é esse, né? Que tem santo, né? O meu santo não bateu com o teu. Mas, às vezes é isso, sabe? Sim. O cara diz isso, ele nem sabe porque ele te odeia, mas ele te odeia. Pois é. Entendeu? É um negócio que tá ali por dentro. Então o hater tem cura. Tem. Tem cura. Tudo tem cura se a gente se deixar ser tratado por Deus. Beleza. Então o negócio se pega com Cristo, larga a mão de ser odiador, Primeiro reconheça. reconhece que você está fazendo coisa errada, muda de postura. Se você está sendo vítima também, dá a distância que Dá precisa dar. distância, cara. Porque Né? não entra nesse jogo. Não vale a Porque pena. ele é um jogo Ninguém que te destrói emocionalmente, destrói teu testemunho, Pois é. porque as outras pessoas estão vendo e às vezes você está sendo provocado e a nossa parte humana é tipo assim, cara, eu vou responder, mas o mais sábio é não responder. Uhum. Já tive situações de provocações explícitas, assim. Que, tipo, eu sabia que a pessoa estava tentando destruir a sua imagem diante dos outros. Né? E eu preferi não falar nada. Entendi. Talvez para o outro seja assim, cara, o cara tá... Eu ganhei. Não, ganha mesmo. Eu não quero ganhar esse engraçado tipo de que coisa. Jesus- mérito, né? Exato. E não, engraçado que Jesus ele tinha uma postura meio assim, né? Sim. Claro que às vezes ele dava umas lapadas nos caras, que acho que também os caras mereciam, né? Os caras faziam Que pra lapada, merecer. né? Mas tinha hora que os caras estavam querendo encher o saco dele, que ele fazia e ia pra outra cidade. Exato. Não é verdade? Exato. Ele ia pro outro canto e falava, fala sozinho, fala com a minha mão, velho. Não é não? Mas assim, Marcelo, a gente realmente tá indo lá pro final. O Salvoscast não pode ficar pra sempre. O pessoal Foi tem que... ótimo em o poder pessoal- compartilhar com vocês. Mas assim, a gente tem aquele negócio. Pra encerrar, a gente traz as considerações da galera. E o convidado da noite fica por último pra ter um tempo de respirar, beber tomar uma aguinha, beber molhar uma a goela. aguinha, sabe, dar aquela respirada fundo, pensar, agora eu vou falar aquilo, agora se eles esquecerem tudo que eu falei essa noite mais isso, eles vão lembrar. Então eu vou começar agora pela Dani. O que você tem pra encerrar a noite? Bom, eu tenho a dizer que ficou bem claro aqui que, diferente de alguns autores que dizem que o amor depende do ódio, né? Jesus veio pregar não ideologias, né? Mas ele ensinou como a gente pode amar verdadeiramente e vimos aqui que essa cultura de ódio, né? Os haters aí não deveriam estar inseridos, né, no contexto do cristão. Mas como todos erram, né? Ainda assim é um caminho de volta. Então foi muito bom hoje ouvir tudo isso, muito pertinente ao que estamos vivendo hoje no Brasil e no mundo. Então é isso aí. É aquele negócio, pai perdoa eles não sabem o que fazem. Mateus. Uma frase que o Major Marcelo falou, né, na questão o que nos separa.
eu acho que eu poderia falar aqui, essa noite eu poderia falar, o que nos separa não pode ser maior do que aquilo que nos une. Fechou. Isso aí. Em poucas palavras, eu acho que resumindo tudo que se foi falado aqui, né? O que nos separa não pode ser maior daquilo que nos une. Perfeito. E o que nos une É Cristo. Então, posta aí, hashtag o que nos une é Cristo. É isso aí. Major Marcelo. O Matheus define muito bem, né? Eu acho que essa é a grande questão. A gente sempre precisa lembrar disso, que a gente não tá um contra o outro, né? A gente tá no mesmo barco, cara. Não adianta a gente ficar com guerra um contra o outro. E para cristão e não cristão também, eu diria que nós podemos ter diferenças e nós vamos ter diferenças, mas acima de tudo tem que existir o respeito. Eu acho que o cristão, ele é alguém que respeita. Ele é alguém que eu acho que a questão do discordar, do expor o outro, do jogar o outro na berlinda, vamos dizer assim, fala muito sobre nós. Fala muito que a gente não entendeu do que é compaixão, do que é misericórdia, né? Quando Jesus teve a oportunidade de expor pessoas, o que ele fez? Ele preferiu curar essas pessoas, né? Um caso ali da mulher pega em adultério, por exemplo. Pode jogar pedra aí, quem... Se fosse os haters, era o primeiro a apedrejar. Ela tinha os haters ali, tinha. E os haters de Jesus estavam esperando também para pegar ele. Queriam pegar ela e ele ao mesmo tempo. Só que Jesus nos ensina, cara, ele diz assim, o que Jesus está nos ensinando ali, ele diz assim, cara, todo mundo é igual. Você odeia alguém, mas pode ter muita gente te odiando. É verdade. Sabe? Porque pra odiar o outro dentro dessa cultura, desse mundo polarizado, não precisa muita coisa. Basta o outro existir. Eu gosto de rock, eu não gosto de pagode, não gosto de samba. Já a gente que gosta de samba já diz assim, esse cara gosta de rock. Gente, então ainda bem que o Pedro não veio hoje. Sabe? E eu vivi, só terminando um pouco do meu testemunho, eu vivi numa cultura de ódio. Eu era metaleiro, grunge, no tempo do grunge, então no meu tempo lá, década de 90, aí, adolescência, juventude, Nirvana na cabeça. Nirvana, Pearl Jam, e eu fui criado nesse meio, meus amigos eram todos esses, e pra nós, quem não era como a gente era o quê? Era um inimigo, era o besta, era o bobalhão que não merecia andar com a gente. Não merecia respirar o ar que eu respiro. Exatamente. Exatamente. Aquele cara é um idiota, a gente não anda com ele. É um inimigo mesmo dentro da escola. E essa é a cultura que o mundo prega. Se você não é igual a mim, você não anda comigo. Só que, cara, a gente é cristão, Deus mudou, e hoje, se eu tiver que tocar um pagode, eu toco. Se eu tiver que... se eu tiver no meio de um corpo que vai tocar forró, eu já toquei forró, já toquei pagode, entendeu? Porque, cara, o mais importante são as pessoas. Com certeza. Sabe? Mais importante é como o Matheus falou, mais importante é o que está nos unindo. As diferenças sempre irão existir. Então, qual é o caminho da gente? Cara, se eu não concordo, se eu não entendo, se eu não vi a coerência no que você postou, falando da internet para nós cristãos salvacionistas, vai no privado e fala com o cara. Chega, não chega, sabe, metendo o pé na porta, diz assim, olha, cara, eu não concordo muito, não entendi muito o que isso quer dizer, o que não entendi, porque isso vai ser mais saudável. Cara, de repente você já tá alimentando um pequeno fogo do ódio contra o cara, e você se torna com os amigos por causa desse lance de conversar, da empatia que falta no nosso mundo. Certo. Né? Então eu fecho com isso, cara, que a gente seja mais empático um com o outro. Perfeito. Ninguém é dono da verdade. Nós cristãos, a verdade é só uma. É Cristo. É isso aí. Ele é a verdade. E fora disso não há outra verdade. Então, caminhamos na verdade. Busquemos a verdade e vivamos pela verdade. Então é isso aí. Então é isso aí.
Mas é um prazer ter o senhor Cara, aqui. prazer, valeu. Foi muito top. Muito bom. Eu acho E agora... uma iniciativa de vocês aí estão de parabéns. Eu acho que, cara, eu bato palma aí pro que vocês estão fazendo. Meus votos aqui é de... Eu vou compartilhar para todo mundo, todos. valeu! Porque eu acho que a gente precisa disso, cara. Beleza. A gente precisa dessa linguagem, a gente precisa das coisas que estão vindo aí. Eu tô muito animado com o que tá vindo aí. Eu acho que a gente tá caminhando num novo tempo e tô muito feliz com o que Deus tem feito através da vida de vocês aí no departamento, aqui com o podcast e com certeza com muitas outras coisas que Deus tem inspirado no coração de vocês. E que a gente, o Exército de Salvação, você que vai estar escutando isso, abre o coração para o novo tempo e já não começa a ser um hater. Porque a coisa já... Não seja hater do Salvoscast, por favor, hein? Seja um lover. Boa. E não Seja um lover. Seja hashtag seja lover. Vamos fechar com essa hashtag então. Major, obrigado pela presença do senhor. Valeu. A gente vai ficando por aqui. Matheus. Até a próxima. Dani. Tchau, gente. Eu sou o Lucas. Um grande abraço e fiquem com Deus.